Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Nós vamos começar em Êxodo, capítulo 13, no versículo 17. Vamos lá? Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. O título da mensagem: nem sempre mais perto é melhor. O título é: nem sempre mais perto é melhor. Nem sempre é assim que funciona. Diz assim então o versículo 17, Êxodo 13, 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem a terra do Egito. Então vamos lá. O povo de Israel, pessoal, eles não acreditavam, essa é a verdade. Eles não acreditavam na libertação deles. Quem acreditava na libertação deles era Moisés, porque Moisés tinha tido aquela experiência maravilhosa com Deus, lá da sarça ardente, você conhece a palavra e assim por diante. E aí o que acontece? Então Moisés ia lá e começou então a anunciar as pragas. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí o faraó não aguentou. A última praga, você sabe que é dos primogênitos, e os primogênitos de todo o Egito, todos eles morreram. E depois que aconteceu então essa morte, o faraó deixou ir, como você viu aqui na Bíblia Sagrada, no comecinho do versículo. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, então o povo saiu. Só que o povo não estava assim, eles não foram guerreiros para sair do Egito, eles não foram aquelas pessoas cheias de fé. Não, o faraó tem que deixar a gente ir. Não, eles saíram, como eu disse, teve um milagre, né, que aconteceu através do Moisés, as 10 pragas. Mas mesmo assim, lá no Egito mesmo, eles já reclamavam, eles não acreditavam mesmo que o Moisés poderia fazer aquele feito. Então você vê na Bíblia Sagrada que eles não tinham estrutura. Claro, eles saíram, eles enxergaram o faraó nos seus lares, nas suas casas, as casas daquela época, olhando os palácios, né? Olhando para eles saindo. Eles deviam olhar para os egípcios até meio amedrontados. Meu Deus, como é que a gente está saindo aqui do Egito desse jeito? Mas vamos sair. Diz que eles pegaram ouro, pegaram prata, eles pegaram os animais e saíram. Mas você nota novamente que Deus sabia de tudo isso. Deus sabia a estrutura que esse povo tinha, porque logo depois que eles saíram do Egito, a Bíblia diz aqui que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, não foi o Moisés que falou, não foi ninguém que disse. Deus disse. O que ele disse? Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra. Então, eles não estavam preparados ainda para certas guerras. Então, o que eu acabo aprendendo com isso aqui? Deixa marcado aqui agora. Vamos para o Salmo 103, 13. Salmo 103, versículo 13 e o 14. Então o povo Deus sabia que o povo não tinha aquela estrutura, eles não tinham aquela capacidade para aquilo ali. E Deus nos conhece, irmão. Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Salmo 103, versículo 13. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada: como um pai se compadece dos seus filhos, e assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora vem, atenção, hein? Pois Ele conhece a nossa estrutura. Estrutura nesse texto aqui fala capacidade de suporte, né? Então Deus conhece a minha capacidade de suportar. Deus conhece o meu suporte. Ele sabe o quanto eu aguento, Ele sabe o quanto eu posso carregar. E quando Deus vê que você não tem estrutura, Ele dá uma adiada em certas situações.
Ele pode permitir que algumas coisas se demorem mais, para você ir pegando essa estrutura, para você ir pegando, vamos dizer assim, essa capacidade para suportar a guerra e tudo mais. Em outras palavras, se alguma coisa na sua vida está demorando, é porque Deus está preparando você para certas guerras, que ainda hoje você não está preparado para elas. Então eu vou dizer de novo, então nunca fique chateado com Deus se alguma coisa está demorando. Você nunca fique chateado quando você, por exemplo, você teve uma grande vitória. O povo de Israel teve ou não teve uma grande vitória quando saiu do Egito? Mas depois as coisas começaram a demorar. Então de vez em quando eu tenho uma grande vitória, mas depois parece que o negócio tranca, emperra, parece que o negócio não vai para frente, parece que as coisas não funcionam, parece que começa a patinar. É Deus permitindo para mim pegar a estrutura. Você vê claramente aqui de novo, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então ninguém melhor para conhecer você do que teu pai. Eu conheço a estrutura do Felipe, eu conheço a capacidade dele. Por exemplo, ele é alto, Felipe, ele é alto, mas ele é uma criança, ele tem 6 anos. Então tem certas vezes que eu e a Catiane diz assim, a gente tem que cuidar isso aqui para fazer, daqui a pouco ele vai ficar com sono e ele vai ficar daquele jeito. Quem conhece criança com sono? Você conhece criança com sono? Você sabe como é que é criança com sono. Então, eu conheço a estrutura. E de vez em quando eu falo para ele assim, Felipe, você está com sono. Não estou com sono. Dá para ver na cara que tá? Então, ele de repente ele diz que não, mas o pai que conhece, ele sabe. E se você é uma pessoa inteligente, você vai fazer isso. Você conhece a estrutura e Deus conhece a nossa. Então eu vou ler de novo. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então Deus, ele não vai deixar acontecer o quê? 1 Coríntios 10:13. Vamos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não se chateie com Deus se Ele está levando você pelo caminho mais longo. Não se chateie se Ele não está permitindo que hoje você enfrente certas guerras. Porque depois dessa guerra que eles fossem enfrentar, eles estariam em Canaã, mas eles não tinham estrutura para enfrentar. Entendeu? Antes de grandes bênçãos, vem grandes guerras. Então, você sabe que esse ano o pessoal diz que a gente não está passando de mês, né? Esse ano. Escutou alguém falando, não? Diz que a gente não está passando de mês esse ano aqui de 2020, a gente está passando de fase. Diz que o mês que vem não é assim, vamos para o próximo mês. A gente foi para a próxima, de tão brabo que está acontecendo as coisas, né? A gente está passando de fase. Quem já passou de umas 4 fases esse ano já, né? Começou em março, não foi? Foi março que começou ou foi antes? Não, fevereiro, né? Lá em São Paulo começou em fevereiro, foi, né? Foi na época do carnaval, o pessoal até reclama e fala, né? Foi no carnaval. Então, a gente já passou fevereiro, depois março, abril, maio, junho, julho, agosto. Já estamos chegando na 8ª fase. Então é luta, irmão, luta. Esse ano está sendo um ano de provação, a qual nunca, a gente que tem aí menos de 100 anos de idade, a gente nunca passou por isso. É a primeira vez, uma pandemia mundial e tal, aquele negócio todo, é a primeira vez. É um ano que a gente está passando de luta. E se alguma coisa está demorando mais do que o normal, Deus, ele vai permitindo. Olha só o que diz, e claro, que a pandemia é do diabo, entendeu? A pandemia é do demônio. Mas ele vai permitindo a gente pegando estrutura. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Olha só como Deus conhece a gente, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape para que possais suportar. Mais uma vez está falando de estrutura, mais uma vez está falando de capacidade, de suporte. Deus não vai deixar você passar uma tentação senão humana. Ele é fiel, que junto com a tentação ele vai dar o escape para que você possa suportar. Mas o que me chama a atenção nesse versículo, que ele não vai deixar acontecer nada com você que você não tenha capacidade para isso. Não vai deixar você ser tentado, diga comigo, acima do que eu posso.
Isso. Então, se você está passando por isso hoje, é porque você pode passar por isso. Você tem capacidade, você tem suporte. E junto com a tentação, quando vem a luta, ele dá o escape para que eu e você, a gente possa sair daquilo ali. Então você vê claramente até agora que eu estou mostrando na Bíblia Sagrada, que se as coisas estão se prolongando um pouquinho mais, a gente tem que ter mais paciência. Aqui bem pertinho, Romanos capítulo 8, vamos lá. Romanos capítulo 8. Quem está gostando aí? Está entendendo? Que daqui a pouco você não entende porque as coisas estão demorando tanto. Meu Deus, eu não recebo. Meu Deus, o negócio não vai para frente. Meu Deus, o negócio não anda. Parece que não funciona. Calma, calma. Deus, ele não quer que você se arrependa e torne atrás. Você sabe que de vez em quando é melhor você demorar um pouco mais e ir para frente do que rápido e fazer um bate e volta, né? Me perdoe falar assim. Eu falo isso bastante para auxiliar de pastor. Tem auxiliar de pastor que de vez em quando é afobado para fazer a obra, sabe? Ele já quer assumir a igreja, ele já quer, sabe, enfim, ele já quer assumir a igreja, quer, sabe, fazer a obra. Daqui a pouco ele vai, bate e volta, porque não vira, não vinga, não vai. É melhor pegar um pouco mais de estrutura. Muitas vezes é melhor demorar um pouco mais sendo um auxiliar de pastor, aprendendo bastante, sabe, se estruturando, tendo uma certa capacidade, fazer bastante testes com aquele auxiliar e depois largar ele para fazer a obra, do que pegar, como diz muitos pastores, joga no fogo ele se queima. Se você pegar uma pessoa e jogar ela no fogo, ela pega fogo, irmão. E de vez em quando, muitas vezes, nem é a vontade de Deus aquilo ali. Só que a pessoa estava aquela, vamos, você tem que chamar, vamos, e vai prau. E daí dá um problema, irmão, de vez em quando dá uns problemas feios, que não vira, não vinga, o negócio não vai para frente, não é a praia daquela pessoa. Então a gente tem que cuidar. Olha só o que diz em Romanos 8, que eu falei para você, falei Romanos 8? É 5, você me perdoe, pastor Mike está abençoado, glória a Deus. Romanos capítulo 5, desculpa, o versículo 3, mais um pouquinho sobre o que eu estou pregando, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos. Gloriar é você, sabe, exaltar. Gloriar é você louvar. Gloriar é você agradecer. Isso é gloriar. Pois também nos gloriamos nas tribulações. Ixi, por que eu vou me gloriar nas tribulações? Sabendo que a tribulação produz paciência. E agora lê o 4 comigo, que é o que eu estou pregando. E a paciência, experiência. As tribulações nos trazem experiência. E depois que você tem experiência, a experiência traz esperança. E olha o que diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga amém. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra. Então de vez em quando eu preciso de mais experiência. Eu sou muito neófito. Neófito é uma pessoa que não tem experiência. Eu preciso ainda de mais, sabe, experiências com Deus. O povo de Israel, Deus viu que eles precisavam de outras experiências para enfrentar batalhas, para enfrentar guerras. Você vai notar na Bíblia Sagrada que Deus, ele vai cobrar mais do Moisés na Bíblia do que do povo. Por que ele vai cobrar mais do Moisés? Porque o Moisés tinha um contato maior com Deus. Você vai ver que no Mar Vermelho, ele vai chamar a atenção de Moisés. Moisés, você tem que estender, você vai ter que estender o cajado, a vara, e você que vai ter que fender o mar. Porque o Moisés tinha mais experiência com Deus. O Moisés tinha mais estrutura com Deus. O povo não. Então Deus, ele fala lá, volta lá. Deu para entender isso aqui? As tribulações, elas produzem paciência, e a paciência que você tem que ter um pouquinho mais, e a paciência produz isso, experiência. A experiência é boa. De vez em quando você também gostaria de entrar na escola, por exemplo, né? Você gostaria de entrar e já está formado. E não é assim. Você tem que passar o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro. Como eu estava falando, brincando agora há pouco, fase é séries, né? Fases, etapas. Tem gente que de vez em quando tenta pular alguma etapa e não dá certo. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de pular etapa. Mas volta lá em nome de Jesus de novo. Nós estamos então, Êxodo 13, o versículo 17, onde diz: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo,
Então você vê que eles tiveram uma grande vitória sobrenatural, mas não foi por fé deles nem nada, foi uma intervenção direta de Deus usando Moisés com as 10 pragas. Então eles tiveram uma vitória sobrenatural, eles foram libertos do Egito, que era uma coisa quase que impossível. E eu sempre noto isso, logo quando a pessoa ela se converte e ela sai do mundo, a pessoa nem fez muita força. Muitas vezes é o próprio Deus que se encaminha de fazer aquela obra. A pessoa ela sai do Egito, ela sai do mundo, mas depois algumas coisinhas vão demorar. Por isso que eu estou pregando hoje. Porque logo quando o povo sai do Egito, Deus fala assim, ó, e Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus para chegar em Canaã, né? Que eles estavam indo para Canaã, para a terra prometida. Então Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa. Você viu? Geralmente a pessoa que não tem estrutura, apertou um pouquinho, ficou um pouco mais difícil, o que ela faz? Se arrepende. Se arrepende vendo a guerra e torna o Egito. Deus não é um Deus de volta. Ele não quer que eu volte, Ele não quer que você volte. Ele não é um Deus que Ele quer que você se arrependa e torne atrás. Ele quer que você vá dali para frente. Se você for abrir a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 10, fala sobre isso. Hebreus capítulo 10, o versículo 36. Hebreus 10, 36. Mais um pouquinho sobre isso. Hebreus 10, 36. Então, cuidado para você não ser aquela pessoa que daqui a pouco começou a apertar, daqui a pouco começou a ficar difícil, o negócio começou e você, não vou mais. Quer ser uma coisa, vou largar. Vou abandonar. Isso aí não era para mim. Não, isso aí não é a vontade de Deus. Ele quer que você continue trilhando esse caminho. E a Bíblia diz assim, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, depois que você amadurecer. Então a vontade de Deus é isso. A vontade de Deus é exatamente isso. Deus, Ele quer que você cresça. Depois que você haver feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Aí o 37 diz: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas demora um pouquinho. Ainda um poucochinho de tempo. Calma, você está muito afobadão, você está muito loucão, você está muito querendo as coisas para ontem, e ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, né? E ele diz assim, mas o justo viverá da fé. Nos períodos mais difíceis, olha para o pastor, os períodos mais difíceis, os períodos que mais estão demorando, fique atento no que Deus vai falar. Fique atento. O justo, o correto, o certo, o justo, né? O correto é você viver daquilo que Deus está falando. Daquilo que Deus vai falando, você vai vivendo. Então não se arrependa e não volte, porque diz, o justo viverá da fé. E olha o que eu estou pregando agora, mas se ele recuar, se ele voltar, porque Deus não queria que eles voltassem, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A alma de Deus não tem prazer na pessoa que mete a mão no arado e torna. Aquela pessoa que olha para a batalha e se arrepende e volta, foge da luta, foge da guerra. Não, você meteu a cara, você começou a fazer o negócio, tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim, e se está demorando, você fica atento no que Deus vai falar, porque o correto é viver pela fé. Não volta atrás. Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Não retrocede, pelo amor de Deus, não faz isso. Então, voltando lá novamente, em onde nós estamos, e quem sabe tem hoje alguém aqui que está passando por isso, está passando por um período, está passando por um momento de demora, parece que o negócio patina e não vai, parece que o negócio não está indo, é Deus te dando estrutura, vai prestando atenção no que Deus está falando, porque depois que você fizer a vontade de Deus, se não recebeu a bênção ainda, porque ainda não fez a vontade de Deus, mas depois que fizer a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Olha que forte agora, que isso aqui é poderoso que eu vou te mostrar. Diz assim então, posso continuar o mesmo versículo, tá? 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Já expliquei isso aqui. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, e vendo a guerra e torne ao Egito. E Deus estava tão certo, que se você continuar lendo aqui a passagem na Bíblia Sagrada, você vai ver que Deus coloca eles se acampando na frente do Mar Vermelho.
Aí daqui a pouco, você sabe, a história conta, e eu acho que até uma criança conhece essa história, que vieram os egípcios atrás do povo. E eles estavam entre o Mar Vermelho e os egípcios. Mas quando o povo de Israel, ele olha os egípcios vindo, está lá no capítulo 14, no versículo 10. Olha só como Deus conhece a gente, irmão. Olha como Deus conhece o povo que ele tem na mão, as pessoas que ele tem na mão. Diz assim no 10: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha isso aqui agora, o 11. Olha como Deus sabe quem nós somos, quer ver? E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto e que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Primeira luta, olha aqui, ó, primeira luta, e olha que nem tinha acontecido nada ainda, os egípcios estavam ainda vindo. Quando eles levantaram os olhos, eles já pensaram em voltar. Eles só olharam para a situação, já, se me perdoe a palavra que eu vou falar, agora já se borraram tudo. Olha aí, ó, a gente tinha que sair, a gente tinha que ter morrido no Egito. Você vê como Deus conhece a gente. Eles não eram pessoas que olharam e disseram assim: ó, os egípcios vêm? Não, vamos acabar com os egípcios, vamos destruí-los. Que nada, Deus é conosco. Não, que nada, isso aí não. O povo era um povo criança. O povo ainda era um povo, sabe, sem maturidade. Eles precisavam amadurecer para a guerra. Então você vê que Deus estava extremamente certo. Ele sabe cada um de nós quem nós somos. E se eles fossem ter que enfrentar uma batalha para entrar na terra de Canaã, lá atrás, eles não iam conseguir. Eles iam olhar para a guerra e dizer: estou voltando, ô Moisés, estou voltando. Só que aqui não tinha mais como voltar. Você vê que Deus fez um negócio tão amarrado. Fala comigo, bem amarradinho. É porque eles não tinham como enfrentar os egípcios, eles tinham o Mar Vermelho na frente. Olha como Deus é poderoso. Deus, ele fez um negócio amarrado porque eles não tinham como enfrentar, e eles tinham que ir para cima do Mar Vermelho. E eles foram para cima do Mar Vermelho e o mar se abriu. Mais uma experiência com Deus, mais uma experiência sobrenatural. Você está precisando dessas experiências. Você sabe que quando você vê na Bíblia Sagrada, quando Pedro fala, quando Jesus vem caminhando sobre as águas: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. A Bíblia fala que Pedro desceu e começou a caminhar. Logo depois que ele deu vários passos e que não tinha mais como voltar para cima do barco, que veio o vento. Então ou ele caminhava ou ele se afogava. E ali ele começou a afundar porque ele teve medo. Então ele mostrou que ele não tinha estrutura para aquilo. Que no começo a caminhada dele foi uma caminhada que nunca ninguém caminhou. Mas Jesus deixou ele caminhar bons passos para depois ele não ter como voltar atrás. Ele ia ter que depender só de Jesus. E quando ele começou a afundar, você lembra o que o Pedro falou em Mateus 14? Senhor, me salva! E Jesus meteu a mão assim e pegou e puxou ele das águas. Mais uma experiência que Pedro teve. Então muitas vezes Deus faz isso. Ele permite colocar você em certas sinucas de bico que você não tem como sair. Ou é Deus ou é Deus. Nem a máscara salva. E nem ficar isolado. É só Ele. Ou você marcha para cima do Mar Vermelho, ou você clama, alguma coisa acontece. Senão você afunda, você tem que pedir ajuda, você tem que ter aquela experiência. E Ele mostra que Ele está contigo. É isso, Ele quer mostrar que Ele está com você. E qual a melhor hora de mostrar que Ele está comigo e com você? No momento de aperto, no momento difícil. Mas no fundo, Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que se apertar um pouco eu vou roer a corda. Claro que tem gente que tem mais estrutura que não vai roer. Você não é mais aquela mesma criança da primeira série, concorda? Quem lembra quando você chegava em casa e dizia assim: mãe, eu não sei. O que você não sabe, meu filho? 2 mais 2 eu não sei. Você é essa pessoa ainda? Não, você já amadureceu. Agora hoje, se botar a teoria de Pitágoras na tua frente, você dá uma pipocada. Mas o 2 mais 2 você já sabe fazer. É isso. Vai chegar um momento que você vai crescer. Mas hoje, muitas vezes, hoje ainda não tem capacidade para isso. Não tem estrutura, não tem suporte para isso. Vai dar problema. Não, eu tenho. Tem nada. Se está demorando um pouco mais, é Deus preparando a gente.
Ele vai preparar a gente para a guerra, porque depois da guerra vem Canaã. Eu não sei se você lembra, essa questão de preparação sempre existiu na Bíblia. Olha só o que diz o versículo 18. Mas Deus fez o povo, o que diz aí na Bíblia? Rodear. Não está escrito no... Desculpa, o 18 já. Pastor Mike já pulou do 17 agora, tá? Senão eu vou ficar aqui no 17 até amanhã. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Fala comigo, deserto. Ficar rodeando no deserto. Isso aqui Deus fez com vários, inclusive com um que você conhece bastante. Mateus capítulo 4, você conhece ele ou não? Você conhece ele. Mateus capítulo 4, abre aí. Vamos meditar na Bíblia. Mateus, até nem vou pegar o 4. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus 3,16. Põe na tela para nós aí, da Atena. Mateus 3,16. Olha que forte, ó. Olha que bonito. E sendo Jesus batizado nas águas, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Que bonito, hein, irmão? Imagina, irmão. Ele saiu da água, os céus se abriram. E ele diz assim, ó, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mais bonito ainda, Espírito Santo veio logo depois do batismo das águas em forma corpórea de pombo, uma pomba, sabe? E aí diz assim, ó, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem me compraz. Você vê, coisa mais linda, a voz do céu confirmando que ele era filho, né? Em quem eu me comprazo, eu tenho prazer, sabe? Eu tenho prazer em ti, meu filho e tal. Veio uma voz do céu que dizia. Aí no capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó, então. O que diz aí? Qual que é a palavra? O que significa então? Então é depois disso. Depois que o céu se abriu, veio o Espírito Santo. E além do Espírito Santo veio uma voz dizendo: esse é meu filho amado que me compraz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então você vê que mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo batizado nas águas, mesmo Deus te amando, Ele não vai te isentar de experiências no deserto. Gênesis 41, 45, abre aí. 41, versículo 45, diz assim, ó, o que a Bíblia Sagrada fala: e chamou o faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Olha o que aconteceu agora, 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó. Que idade ele tinha agora quando ele se tornou o grande governador do Egito? 30, ele tinha 17, e ele precisou passar tudo que ele passou, rodeou, e não acontecia nada, o negócio não ia para frente. O José parecia um caranguejo, dava 2 passos para frente e 3 para trás, e aquela luta toda que o José passou. Só que quando que tudo isso aconteceu? Lá no Gênesis 41, onde você está, no versículo 14. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram logo sair da cova. E agora vem o que eu sempre digo: e barbeou-se e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Dá um glória a Deus. Quando é que foi que o José, ele saiu da cova para governar? Quando ele se barbeou. Ele era maduro, irmão. Amadureceu, passou tudo aquilo que ele passou, e depois que ele passou tudo aquilo que ele passou, como você viu na Bíblia Sagrada, chegou a hora da bênção. Então tudo aquilo que Deus fez para ele foi bom, ele soube passar, ele não tinha estrutura ainda, mas depois ele acabou tendo. Então tem coisas que eu e você, a gente precisa de uma estrutura maior. O José, tudo aquilo era plano de Deus, era sonho de Deus, era sonho de Deus, mas não estava preparado para aquilo ainda. Você vê que ele falava com os irmãos dele com um certo tom de arrogância. Então o que eu aprendo com isso até agora? Deuteronômio 8, versículo 16. Deuteronômio 8, 16. Só quem está entendendo aí dá um glória. Está rodeando, não está indo para frente. O negócio está demorando mais que o normal. O caminho está muito mais longo do que você imaginava. É Deus preparando. Você não tem estrutura ainda para certas guerras.
Você é uma pessoa que vai se amedrontar, vai se arrepender e vai voltar. E Deus não vai deixar isso acontecer, porque o nosso Deus não é um Deus de retrocesso. Nosso Deus não é um Deus de retorno. O nosso Deus ele é um Deus que ele diz que o justo vai viver da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus quer que você vá avante, que continue. Deuteronômio 8,16, vocês já leram? Olha que forte, ó. E que no deserto, de novo estou falando que Deus ele prepara a gente na escola do deserto, e que no deserto te sustentou com maná. Você não vai morrer, né? Então o deserto não é para te matar. Um deserto é para você ter mais experiência, você crescer. Ele é um pai que ele conhece a nossa estrutura, ele vai nos amadurecer. Aconteceu com Jesus, aconteceu no caso com o povo de Israel, aconteceu também com o José. E aí a Bíblia diz, ó, e que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar. E aqui que eu queria falar, e para no teu fim te fazer bem. Então o fim de tudo isso não é a morte, não é te deixar chateado, bravo. Até de vez em quando você fica, por que não acontecem as coisas comigo? Por que as coisas não vão para frente? Por que não funciona? Você até pode ficar chateado e bravo, mas no final de tudo isso é para te fazer bem. Eu lembro até hoje que meu pai brigava comigo e enfim, eu ficava chateado com meu pai, que de vez em quando ele me puxava, sabe, a orelha enfim, ele na verdade ele me corrigia. E muitas vezes meu pai ele me corrigia grosseiramente. Quem teve pai truculento também que nem o meu, né? De jogar você para cima das coisas, de dar uns tapas violentos. Meu pai, se fosse nos dias de hoje, acho que ele era preso, né? Ele ia ser preso, porque ele era truculento, e dava tapa assim de doer, de ficar marca. Tem uma pessoa que falou para mim assim: pastor, a minha primeira tatuagem que eu tive foi nas costas, Havaiana número 36, 37. Primeira tatuagem que eu tive nas costas, bem no meio da paleta assim, ó. Pá! Havaianas 36, 37, né? Enfim, mas na hora você ficava bravo, você ficava chateado, você ficava, sabe, aquele negócio todo. Mas depois, no futuro, hoje, eu que tenho estrutura, disse, caramba, eu acho que eu tinha que ter até apanhado mais. Estou falando eu, né, no meu caso. Porque meu pai, ele me criou na linha. Eu lembro até hoje. Eu estou falando isso há sei lá quantos anos atrás, que eu cheguei em casa de brinco. Apanhei, irmão. Apanhei. Me lembro até hoje. Bravo. Meu filho não usa esse negócio e tal. Quem é que lembra aquela febrezinha? Isso é uns anos atrás, que né, o homem usava brinco só na esquerda, né? Aí daqui a pouco usava 2 numa e uma na outra. Aquela coisa de época, de modinha, aquele negócio. E eu era mundano, não conhecia a palavra, todo mundo colocou, eu também. Era a modinha da época. A modinha da época era essa aí. Pintar o cabelo de loiro. Parecia uma jaguatirica. Você lembra? Quem lembra que a gente pintava, né? Pastor Cordeiro botou até a mão na cabeça assim. Você pintou também de loiro? Viu? Então, o que prova isso? Que a gente não tem estrutura. A gente é uma molecada, entendeu? E de vez em quando você não coloca brinco fisicamente. Espiritualmente falando, você está naquela fase da rebeldia, entendeu? Você está naquela fase dentro da igreja mesmo. A pessoa pode ter uns 30, 40 anos. A pessoa pode ter até 50 anos. Ela está naquela fase da rebeldia contra o dízimo, naquela fase da rebeldia contra o batismo. Ela quer viver a vida. Vai ter que apanhar um pouquinho no deserto. Depois a pessoa toma uma sacudidinha no deserto, aí a pessoa começa a crescer. Mas no final é para te fazer bem, para te provar e para no teu fim de tudo isso no deserto, te fazer bem. Volta lá para mim acabar, que eu preguei muito hoje. Aleluia, glória a Deus. Quem falou glória a Deus aí? É isso aí, a gente tem que aprender, né? 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, onde você sabe que eles vão ter a maior experiência, se não uma das maiores experiências que já houve na Bíblia Sagrada, onde o mar se abre em 2 montões de água, e alto, irmão. Você imagina o negócio. E aí diz assim, ó: e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Eles estavam armados, mas eles não sabiam lutar. Que coisa engraçada, né? Você vê, eles subiram armados. Eles saíram, olha para mim aqui, ó. Eles saíram do Egito bem macho. Saímos do Egito. E Deus sabia que eles não tinham estrutura. Deus sabia que eles não tinham estrutura. Eles saíram bem macho, armados. De vez em quando você vê os teus filhos fazendo certas coisas, irmão, e, né?
Se fizer bu, dá grito. Bu! Ah! Mas ele sobe armado do Egito. Mas Deus sabia que aquilo ali era uma coisa só externa. De vez em quando aparentemente a gente está preparado externamente. Parece que a gente está bem. Não está nada. Está nada. Olha só o que diz agora aqui, 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Isso aqui é uma pregação que eu vou fazer sobre outro dia para você. Mas sobre a questão da profecia de um grande homem de Deus. O José tinha dito: certamente Deus vai visitar vocês, e o dia que vocês saírem do Egito, vocês levem os meus ossos junto. Não deixa nada no Egito, nada, nem os meus ossos. Então os meus ossos serão levados com vocês, porque eu não sou do Egito. E certamente Deus vai visitar. Demorou, mas a profecia do homem de Deus aconteceu. Mas isso aqui é pregação para outro dia. Versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E agora isso aqui que é bonito, olha só. E o Senhor ia adiante. Pode ser mais longo, olha para mim, irmão, por favor. Pode ser mais longo e mais demorado esse caminho, mas Deus vai adiante de você. Pode ser um caminho mais demorado, mais árduo, chato, sabe, de você enfrentar, porque a gente quer tudo rápido. Eu não sei se você nota, a gente vive na nossa geração, é a geração do fast food. Fast food é comida rápida, né? A gente era a geração do vamos lá, tem que fazer, vamos. E com Deus não é assim que funciona. Mas o caminho de Deus é o caminho que ainda Ele vai na frente. De vez em quando, se você quiser se adiantar, você vai deixar Deus para trás e você vai quebrar a cara, porque tem situações que lá na frente você precisa que Deus vá adiante. E se você começa a se afobar muito, vai dar problema. Quem lembra do filho pródigo? Você lembra? Ele tinha estrutura para aquilo? Não, mas ele se adiantou. Ele quis adiantar a herança do pai e foi viver. Perdeu tudo. Se eu começar a querer adiantar alguma coisa, não dá certo. Você lembra um tempo atrás que o pastor Michael andou pregando sobre amadurecimento? Você lembra que o pastor Michael comentou sobre os bebês prematuros? Quando uma coisa é muito prematura, dá problema. Tem nenezinho que nasce com problema, tem que fazer cirurgia, nasce, nasce com dificuldade. Tem que ser no tempo certo. Não pode ser antes, não pode ser depois. Quando uma coisa, Deus até sabe disso. Muitas vezes até Deus permite até uma mulher, nem gerou o neném ainda, nem gerou, mas Deus sabe que poderia ter algum problema, alguma coisa, e até permite que não aconteça aquela gestação. Ele permite que não aconteça aquilo, porque Deus sabe, tem que ser no tempo dele, na hora dele, tudo certinho. Tem que ser tudo certinho no tempo de Deus. Se eu for me adiantar, se eu for me afobar, se for para frente e para trás, não dá certo. Atrasado não dá, afobado também não funciona, né? Eu acho que até em Eclesiastes, né? Eclesiastes, eu acho que é o capítulo 1, hein? Eclesiastes 1 tem uma palavra ali que é forte. Esses tempos atrás tem uma moça que deu essa palavra aqui para mim. Eclesiastes, eu acho que é o capítulo 1. Olha isso aqui, irmão. Olha o que diz aqui, ó. Eclesiastes 1, versículo 4, Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e voltando e fazendo seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão. E aí tornam para eles. Todas as coisas se cansam tanto que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Aí diz assim, o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a se fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Isso aqui é demais, irmão. Salomão estava inspiradíssimo quando escreveu isso aqui. Irmão, as coisas são assim. A gente tem que aguardar, tem coisa que não é. Não, agora, não é, calma, não é. Não é assim que funciona. E se a gente for tentar adiantar, vai dar problema. Dá problema, tô falando que vai dar problema. Porque não é. Agora, quando eu respeito o caminho de Deus, volta lá para Êxodo capítulo 13,
o versículo 21, e o Senhor ia diante deles. Quem quer que Deus continue indo adiante de você? Então, ainda que demore um pouquinho mais, vai no caminho de Deus. E o Senhor ia diante deles, e agora eu vou finalizando. De dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então você vê, se Deus não fosse com eles, o frio do dia ia matar eles. Se Deus não fosse com eles, frio do dia, o calor do dia ia matar eles, e o frio da noite. Porque nesses desertos as temperaturas elas oscilam de 50 graus, depois vem negativo menos 20. É uma coisa louca. De madrugada diz que é um frio louco, e diz que de dia é um negócio quente. Então Deus, ele vai protegendo eles. No caminho de Deus, o diabo pode até tentar, mas o calor e o frio não vão tocar em você. E você vai experimentando, viver aquilo ali. E aí diz mais agora, ó, 22, o último versículo do dia. Nunca, olha bem pro meu dedo aqui, ó, nunca tirou de diante deles a face do povo, a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Nesse caminho, Deus nunca vai te deixar. Aplauda bem forte ao Senhor. Nunca. Amadureça, cresça, e você vai ser abençoado. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos lá? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pessoal, espero que você tenha entendido o recado que veio do céu. Espero que você tenha entendido o recado divino. Não se chateie com Deus, não fique bravo com Ele. A estrutura celestial que Deus quer para mim e para você, ela precisa passar por todos esses processos. É um processo, vamos dizer assim, é uma etapa, é uma fase, sabe? Deus, ele vai permitindo tudo essas coisas acontecendo com a gente. E de vez em quando é o momento que você chora, você fica chateado, passa pela tua cabeça se arrepender e voltar. Daqui a pouco você tem aquela luta interna com você mesmo, tipo, será que é isso que Deus tem mesmo para mim? Quem já passou por isso algum dia na vida? Será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer mesmo para minha vida? Essas coisas desse gênero começam a acontecer com todos nós. Mas daqui a pouco, irmão, a gente vai vendo que aquilo ali faz sentido. É como montar um quebra-cabeça. Você vai colocando as peças e daqui a pouco a imagem vai se formando. O primeiro quebra-cabeça. Que é isso aí, meu filhinho, que tá você fazendo assim? Eu olhei pro Felipe, ele estava assim. Você tinha falado que queria ver só o papai, né? Ele falou uma vez em casa, papai, eu faço assim porque eu quero ver só o senhor pregando. Mas daí isso na primeira peça, né? Quem já pegou um quebra-cabeça para montar assim de muitas peças? Muitas. Você começa a colocar, daqui a pouco você diz, caramba, isso aqui não faz sentido, cadê essa peça? E você fica até meio chateado. Daqui a pouco você vai, sabe, vai indo, daqui a pouco começa a aparecer a imagem. E daqui a pouco, quando você montar o quebra-cabeça todo, ele faz sentido. Aí aquelas peças, elas começam a fazer sentido. Então, para fazer sentido na minha vida e na sua vida, tudo está nos acontecendo, a gente tem que ir montando de peça em peça, de fase em fase, de glória em glória, de fé em fé, de passo em passo, e as coisas vão acontecendo. Nesse caminho, Deus vai sempre ir adiante de você e nunca vai te deixar. Nesse caminho. Naquele que você faz o teu caminho, aí é outra coisa. Nesse caminho Deus vai protegendo você. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos, vamos orar agora. Pai, obrigado Deus por essa palavra, obrigado Deus por essa mensagem. O Senhor nos deu um toque hoje, que toque, hein? Obrigado Jesus. Nós queremos compreender, nós queremos entender melhor o que o Senhor tem para fazer na minha vida, na vida dessa pessoa. Vamos orando agora, meus irmãos queridos. Vamos orando agora, vai levantando a sua voz. Muito obrigado Jesus por esse momento, muito obrigado Jesus por essa hora. Se o Senhor está nos levando por esse caminho, o Senhor sabe o melhor caminho. O Senhor sabe o melhor caminho para essa mulher. O Senhor sabe o melhor caminho para este homem. Vai agora erguendo a sua voz e vai louvando ao Deus Todo-Poderoso. Vai engrandecendo ao Todo-Poderoso agora. E vai dizendo, Deus, eu quero que o Senhor vá sempre adiante de nós. Sempre o Senhor estará adiante de nós. O Senhor estará com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo. Durante o dia a de nuvem, durante a noite a de fogo. O Senhor vai indo adiante. Se um dia trancar no deserto, o Senhor vai mandar o maná que vem do céu. Se faltar água, vai sair água da rocha. A nossa roupa vai começar a crescer no corpo.
O Senhor vai nos sustentando até que tudo faça sentido. O Senhor vai nos sustentando até que tudo comece a funcionar. Porque Deus, o Senhor não quer que nós venhamos ficar intimidados com as batalhas, as guerras, as lutas, e nós venhamos retroceder. Fale para Deus agora: Deus, eu não quero retroceder, Deus. Isso, vai falando para Deus: Deus, eu não vou retroceder. Eu quero enfrentar o inimigo com fé. Eu quero enfrentar a batalha com uma pessoa que tem capacidade, uma pessoa que tem estrutura, uma pessoa que não foge à luta, mas uma pessoa que enfrenta. Oh Deus, o Senhor conhece os melhores caminhos. Muitas vezes por fora nós temos aparência de quem é bem sucedido, temos aparência de quem é uma pessoa que tem capacidade de enfrentar aquilo, mas o Senhor sabe que não. O Senhor conhece a gente, o Senhor conhece a nossa estrutura, e o Senhor sabe que ainda precisamos de maiores experiências contigo. Então agora chegou aquele momento de você glorificar a Deus, e você dizer para Deus agora: Deus, eu aceito o teu caminho, porque os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Os teus passos são diferentes. Deus, muitas vezes eu faço planos, projetos, mas é o seu caminho que vai dar certo, é a sua jornada que vai dar certo. Deus, o Senhor sabe se alguém tem estrutura e se alguém não tem estrutura. Com as mãos erguidas aos céus agora, comece a louvar a majestade santa do Senhor. Aleluia, louve Ele, louve, 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 aleluia. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus, o valente de Deus, aleluia, em meio às tuas guerras. É verdade. Escute que é forte agora. Quem é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Levante as mãos e escute. Terrível Arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Desânimo logo após uma vitória. É verdade. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda. Escute. Ou a dor da traição. Verdade. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste bem atenção. Preste muita atenção. No que? Ouça o que vem no coração de Deus. No coração de Deus. Levante as mãos. De guerra. Nunca pare. Nunca pare de lutar. Não baixe. Não baixe. Aguarda. Aguarda. Profetiza sem parar. Nunca pare de lutar. Aleluia. Em tempo de guerra. De guerra. Nunca pare de adorar. Libera. Palavra. Agora sim, profetiza. Profetiza sem parar. O escapio, descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. Sem demora. O escapio, descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. Sem demora. O escapio, descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. Sem demora. O escapio, descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. Levante as mãos agora e escute o refrão dessa canção agora. Em de guerra. De guerra. Nunca pare. Nunca pare de lutar. Não baixe. Não baixe. Aguarda. Nunca pare. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra. De guerra. Aleluia. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Libera a palavra. Profetiza. Profetiza sem tempos. parar. Em tempos de guerra. De guerra. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Não baixe. Aguarda. Aguarda.
Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Libera a palavra. Profetiza. Profetiza sem parar. Busca Deus, A cura. Recompensa vem. Sem demora. Sem demora. O escape. Busca Deus, descanso, a cura. A recompensa. Vem. Sem demora. Sem demora. O escape. Busca Deus, descanso, Cura. a cura. Recompensa. Vem. Sem demora. Sem demora. Escape. Busca Deus, descanso, Cura. a cura. Recompensa. Vem. Sem demora. Sem demora. Pai, está chegando a hora dessa pessoa ser abençoada. As pedras do quebra-cabeça começaram a fazer sentido para essa pessoa agora. Tudo que está acontecendo está começando a aparecer. O quebra-cabeça da vida dessa pessoa está começando a se mostrar perfeito. Está na hora de você assumir o governo. Está na hora de você entrar em Canaã. Está na hora que os anjos de Deus vão vir e vão servir você. Está naquela hora de acabar com o deserto para entrar na bênção. Está na hora de você ser promovido para uma próxima fase. Está na hora de você passar uma nova etapa na sua vida. Está na hora das coisas começarem a funcionar para você como antes nunca funcionaram. Porque você aceitou o caminho de Deus e você deixou Ele sempre ir adiante de você. Ele nunca tirou a proteção de você de dia e de noite. Rabalabajuri cantaribas. Você está entrando numa nova fase. O Brasil vai entrar numa nova fase. Nós vamos entrar numa fase de muita prosperidade, de muita bênção, de muitas coisas grandes. Seremos bem-sucedidos e abençoados. Mas Deus, nós não vamos esquecer jamais desses dias de luta. Está chegando a hora de Deus dar mais uma vez para você uma chance. Dá para você mais uma chance que você perdeu. Ou que não foi nem que perdeu, foi Deus que não permitiu. Não foi nenhuma perda, foi Deus que não permitiu acontecer. Mas está chegando, está chegando. Está chegando a hora de você pegar nos teus braços, no teu colo, aquilo que Deus tem para você. E você diga: eu tomo posse dessa palavra. E você diga bem alto comigo: Jesus, muito obrigado por essa mensagem de hoje. E aplauda o mais forte que você pode a esse Deus. O mais forte que você pode a esse Deus. Bem forte para Jesus. Dá um glória. Amém. Deus abençoe você que está em casa. Amém. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,